Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, amém? Gente, eu acabei de chegar do culto, foi um culto abençoado. Hoje a palavra foi sobre o Espírito Santo, foi em Atos lá, que o Espírito Santo, os discípulos receberam o Espírito Santo, né? E eles começaram a falar em línguas, né? Então, e aqui nessa passagem de Ruth, a gente pode ver que o Espírito Santo conduziu a Ruth, né? A partir do momento que a Noemi perdeu o seu marido, os seus filhos, o Espírito Santo falou, né, que lá na cidade dela, que ela voltou para a cidade dela, Belém, né, Judá, ela estava tendo fartura, Deus estava dando pão para eles, estava se alimentando, né, eles estavam tendo fartura, né, então a fome tinha acabado, né, então eles voltaram, ela voltou para a sua cidade, a Noemi. E a Ruth tomou aquela decisão, o Espírito Santo falou no coração dela, resolveu seguir o coração dela, né? Se preocupar com a sogra, né? Ela se disponibilizou, né? Se doou, ela pensou em fazer o bem, né? Está cuidando, zelando da sogra, ela não pensou na felicidade, ela não teve interesse que nem a órfã, né? Ela se preocupou em cuidar da sua vida, mas a Ruth não. Ela sensibilizou com a dor da sogra e ela foi com a sogra, mesmo sendo uma moabita estrangeira, uma terra distante, longe da sua família, que ela poderia retornar, e ela foi. E aí ela conheceu, a gente viu no capítulo 2 que ela foi colher espigas, né? E aí que ela pegava, que elas caíam, ela ia pegar, só que ela conheceu Boaz. E a Boaz, ele já ouviu falar de Ruth, né? Eu estou dando uma recapitulada aqui, né, na Bíblia, que ele já ouviu falar da Ruth, a admiração que ele já tinha pela Ruth, pela atitude nobre, linda que ela teve, né, de deixar sua família, de deixar sua vida e se doar, cuidar, ter aquele carinho, a proteção, a lealdade à sogra, né? Hoje em dia é muito raro isso também, né? As pessoas se doar, né? Tentar ajudar uma pessoa, né? Dedicar o tempo dela, né? E deixar a sua vida. Mas tem, né? E isso fez com que a admiração, houve não vou falar atração, mas houve um carinho entre eles. E o respeito que ele teve por Ruth, também aquilo, no momento tão difícil que ela estava ali necessitando de uma provisão, e ele mesmo foi usado por Deus para dar essa provisão para Ruth, né? Ele se sensibilizou com a situação, não para ela a provisão, mas como para a sogra. E aí quando ela chegou em casa, né, com aquela provisão, levando o alimento, o cuidado com a sogra também, ele tinha essa preocupação, né, porque a Noemi também era o parente de Boaz. E aí a sogra pediu para ela vestir um vestido maravilhoso, lavasse e fosse lá na eira, né, na eira onde acho que eles colhiam grãos lá, separavam, né, os grãos, né, e aí eles foram, e aí ela falou que só que você só, quando ele comesse e deitasse, ele comesse e bebesse, ela fosse deitar com ele lá, né, e ele fez isso, que ela orientou a Ruth, porque na verdade a Noemi falou para ela poder e deitasse, né, nos pés dele, descobrisse o pé dele, né, porque isso é uma tradição, né, é um costume de uma pessoa que guarda os valores antigos, né, a sabedoria antiga, né, do tempo deles lá. E ela fez aquilo, tudo que a sogra falou, ela fez tudo, e assim que Boaz acordou, viu aquela mulher deitada e perguntou quem era, ela falou, se revelou que era a Ruth, no capítulo 3, eu tô falando rápido que meu vídeo vai acabar, tá, gente? Tô aqui no capítulo 3 já, né? Eu nem vou falar qual é o versículo, mas a história inteira você pode ler aí na Bíblia, né? E aí ele perguntou, né? Na verdade, a intenção que a Noemi era que ele fosse o resgatador, né, da Ruth, mas aí ele disse que tinha um outro resgatador, né, que é normal naquele tempo, a tradição, é a lei deles, tinham, né, a lei é que eles tinham que morresse um parente, eles eram parentes, eles tinham que casar com a viúva, né, daquele que morreu, que era parente dele, para que aquele que morreu o filho tivesse um filho e ele dar herança, né? Uma coisa assim. Eu não entendi muito assim, mas eu devo explicar, né? Então ele parece que eles tinham que casar, né? Para a herança continuar, né? Para aquela pessoa que morreu, a família dele, né? Então ele falou que ele ia conversar, né? Pediu para ela ficar quietinha antes de amanhecer, ela saiu para ninguém ver, né? Porque não era ele que tinha mais um resgatador, ele falou. Mas o resgatador falou que não queria, né? Que não poderia ficar tudo, e ele aceitou, e fizeram ali um acordo,
com testemunha, e Boaz acabou ficando, né, com o parente, que é a Ruth, né, e aí ele também ia ajudar, né, ele também ia ter um zelo também com a Noemi, com a sogra, né, e nessa união, nessa desfecho, né, Deus abençoou os dois, né, e teve um filho na história, que foi Obed, que era avô de Davi, que Davi nós vamos ver lá pra frente, é o rei Davi, amém? E como Deus, aqui o que eu vou parar, eu estou falando muito rápido assim, porque hoje já está pouco tempo também, eu tenho outros compromissos com Deus aqui, então eu tenho que agilizar. Então, o que Deus fala? Primeiramente, aqui a gente vê na história de Ruth, desde o começo, que existe um agir de Deus sobre a vida da Ruth, de Noemi e de Ruth. Deus, no caso o Espírito Santo de Deus, já tinha falado no coração de Noemi para que ela voltasse para a terra dela, que estava um lugar de fartura, então acabou a miséria, né? E Ruth se sensibilizou com a dor da sogra, ela escolheu ficar com a Noemi. Órfã foi embora, né? Então ela se sensibilizou, então ela se doou, ela não pensou nela, ela pensou em fazer o bem, estar do lado da sogra naquele momento difícil, ela não abandonou, como muitas pessoas fazem de uma situação. Ela prosseguiu, ela foi determinada, ela seguiu adiante, ela não se prostrou e ela não voltou atrás, porque ela poderia voltar atrás para a sogra, não, ela seguiu em frente, ela continuou, é isso que Deus está falando, continua, siga em frente. E essa atitude nobre, bonita, de amor, de se doar, em ajudar uma pessoa, se sensibilizar com a dor do outro, fez que Deus já deu uma provisão para elas. Onde elas foram, até que elas voltaram para casa, a terra natal de Noemi, a Ruth, ela já ficou conhecida. Olha só, quando você faz uma atitude boa para as pessoas, ajuda, né, se coloca, se doa, já Deus, ele faz você ser conhecido em lugar que você nem habita lá, nem está, já você é falada, o seu nome é falado, é soprado lá. Pelo que Deus está trabalhando em nossa vida. Tem uma música assim, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. O crente sofre, chora, mas tem vitória, mas Deus está trabalhando já na sua vida. Então você não sabe. Então o que você está fazendo hoje, você não cobre. E o que você está fazendo hoje, você não se entristeça. Faça, continua fazendo. Mesmo que as pessoas falem, vai acontecer isso, você fica assim, não, ouve a voz de Deus. Só Ele. Porque Ele tem algo para você, tem um propósito, tem uma bênção de Deus para a nossa vida. Nós temos que confiar na palavra, assim como Ele fez para Ruth e a Noemi também, né? Ela também foi abençoada. E a lealdade que Ruth teve com a sogra, né? Ela se deixou, se comoveu com a dor da sogra, ela se doou, ela não pensou. E isso também atraiu a atenção de Boaz, a gente vai ver na história, que Boaz sensibilizou e ouviu falar da atitude de Ruth. E isso teve uma admiração. Aliás, surgiu um amor entre os dois. E ele também admirou tanto ela que ela sentiu aquele amor que ele passou. E aí quando ela fala, ela vai para casa, ele permite que os empregados deixem ela colher as espigas, né? Um gesto de amor em querer ajudar. Essa provisão que Deus já preparou na vida, abençoou ela e também levou para a sogra, pensando no cuidado e também alimentar, né? Então Deus deu uma provisão para elas, né? E essa atitude fez com que a sogra viu a admiração, contou para a sogra, né? A Ruth, a gente pode ver assim, na história, estou falando na minha linguagem, tá? Isso aí fez com que a sogra tivesse uma ideia, né? Não vou falar uma estratégia, mas ela pensou e ela viu a admiração de Noemi, até com a maneira que Boaz, né? Abençoou ela, um gesto de amor, de respeito, de querer cuidar. Então ela pensou nas leis antigas e recomendou tudo aquilo para Ruth, né? E a Ruth fez certinho e deu certo, porque Boaz, na verdade, ele já estava tendo carinho pela Ruth, né? E foram abençoados ali surgiu uma união, um amor. E Boaz renegociou, deu tudo certo, e Boaz passou a ser o marido de Ruth, casou com Ruth. E nesse casamento, abençoado, gerou Obed, e Obed gerou mais para frente Jessé, e Jessé é o pai de Davi, amém? Obed é avô de Davi, futuramente o rei de Israel, amém? Então a gente vê que tudo que Deus faz na nossa vida há um propósito. O que nós não podemos é jamais desistir
é de prosseguir diante da situação. É isso que nós entendemos nessa história. Há aqui um gesto de amor, de respeito, de cuidado, de zelo, de lealdade e principalmente de estar fazendo a vontade de Deus, né? Essa foi a vontade de Deus que a gente pode ver na história. Ele direcionou Noemi, direcionou Ruth para que tudo acontecesse de acordo com a palavra de Deus, né? Muitos falam que foi quebrado por fato dela ter deitado, né? Mas acredito que foi a vontade de Deus, né? Porque tudo acontece pela vontade de Deus. Não caiu uma folha na nossa vida se não for da vontade de Deus, né? Então tudo levou ao propósito que Deus tem, né? Porque tudo que Deus faz tem propósito. Às vezes a gente se questiona a Deus por que as coisas não dão certo, né? E por que nós passamos por tantas aflições e tantas dores, mas Deus sabe todas as coisas, Ele sabe tudo que está fazendo. Nós temos que confiar, que nem Ruth, ela não pensou na vida, tanto é que Boaz a admiração dele porque ela podia, né? Ser uma mulher interesseira, ela podia voltar a casar com um homem, mas, né? Mas não, ela resolveu se doar, né? Acompanhar, não pensar no que virá pela frente, ela confiou em Deus, ela se entregou a Deus, ela foi fiel a Deus ali, né? Ela só quis saber o que Deus tinha para ela, então o futuro estava na mão de Deus, é isso que Deus quer que nós façamos, confiar nele, não se preocupar. Às vezes nós se preocupamos, não é? Você, que nós estamos numa situação difícil, nós preocupamos com a situação de momento, mas Deus não quer que nos olhe para o problema. Ele não olha para a situação, porque que olha para Ele, lá para cima, é para lá que vem a nossa força, é lá que nós vemos a nossa vitória, em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz, Ele nos se move entre nós, e Ele falou isso para mim na igreja hoje. O pastor está falando sobre o Espírito Santo, a pregação foi do seu Espírito Santo, né? Porque esse culto que nós tivemos, esse vão, né? Foi sobre o Espírito Santo de Deus. E ele falou que o Espírito Santo está se movendo sobre nós. Então, se o Espírito Santo está sobre nós, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir, né? Nós somos temos que crer, confiar e permitir que Ele nos conduza. Mas quando nós queremos fazer a nossa vontade, né? Saciar nossas vontades, o Espírito Santo não pode mover em nós, porque nós não estamos permitindo que o Espírito Santo se mova. Mas, ai, Carmen, mas só que eu estou passando uma situação, né? E como é que eu vou? O Espírito Santo se move sim, ele vai nos dando solução, ele vai colocando um anjo na nossa vida, que nem Boaz colocou na vida de Ruth também, né? E até Ruth e Noemi ajudou ao processo também, quando o Espírito Santo falou no ouvido dela para ela voltar para a cidade dela. E Ruth foi, né? Escolheu ficar com a Noemi. Então isso, o Espírito Santo, ela nos conduz, porque há um propósito de dentro, atrás da dor, de um problema que surge na nossa vida, há um propósito, nós temos que confiar. É momento de nos orar, obedecer, guardar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, e obedecer, e servir a Deus e descansar nosso coração. Porque a gente, às vezes, fica meio inquieta, nossa alma fica inquieta, você fica preocupado com as situações, né? Mas o que Deus quer de nós é que nós descansamos nele, confiamos nele, porque ele está agindo na nossa vida. O Espírito Santo está se movendo, o céu está se movendo e Deus está trabalhando, que nem o louvor, Deus está trabalhando, né? Ele está trabalhando sobre a nossa vida, né? É que os planos de Deus e a vontade de Deus não é de acordo com, não é como nós queremos, é a vontade dele, é como ele quer e ele que conduz. É nós que queremos colocar limite, nós queremos as coisas de momento, né? Nós queremos que uma situação resolva agora, mas cada situação que Deus prepara para nós, ou às vezes nós passamos, é um preparo, é um processo, que todo processo é recompensador, amém? Glória a Deus, porque a Ruth foi recompensada. Aquele gesto de amor, aquela se doou para cuidar da sogra, a lealdade, principalmente para Deus, porque quem conduziu ela foi um Deus. O tempo todo a gente pode ver Deus está aqui, falando conosco. Ele mostrou aqui, está nos mostrando, quem confia nele e quem não volta para trás, não recua, confia nele, Deus faz nós ser vencedores e faz ser vitorioso, e ele não recompensa, né? Ele recompensou Ruth pelo gesto de amor e o cuidado, ainda continuou cuidando da sogra, né? Isso é o que? Amor, né? Jesus é amor, é isso que ele quer de nós, que nós façamos o bem, né? Se doe, ajude os necessitados, ajude as pessoas, né? Leve a palavra de Deus para as pessoas também. Você está aqui no meu vídeo, compartilha, comente, dê um like, ajude. Tem pessoas que estão precisando de uma ajuda espiritual, né? Uma palavra de Deus para levantar a vida delas, né? Da luz, porque estão passando situações, estão se sentindo abatidas, tristes, perseguidas, amarguradas, que nem Noemi. Foi uma atitude que tocou o coração de Ruth. Foi o Senhor, o Espírito Santo também para ela ir,
né? A outra desistiu, foi, mas ela não. Ela se comoveu, ela se doou. E é isso que Deus quer que nós façamos. Se doa, doe amor. Seja um amor na vida das pessoas, né? Ajude aos necessitados, né? Não fique pensando em você, não fique pensando na situação. Ai, mas eu não vou porque eu estou assim nessa situação, não vou ajudar. Eu também estou precisando. Não pense em você, pense no outro. Quanto mais dá é quem mais recebe, tá? Quem mais ajuda é mais ajudado, né? Quem mais se comove com a dor do outro, se coloca, Deus ajuda. Deus não esquece, Deus nos ampara os seus, não, jamais, tá? Confia na palavra, confia no Senhor e que Deus abençoe cada um de vocês no coração de cada um, que sejam tocados, transformados, renovados, e que o Espírito Santo de Deus, aleluia, toca, transforma, renova e faça com que todos nós sejamos tocados, transformados, porque Deus é amor e quer que nós sejamos amor na vida de todas as pessoas, tá? Fazendo bem, ajudando, né? E dando alegria também, porque quando a gente dá alegria, a gente se coloca, a gente se dispõe a ajudar uma pessoa, se doa tempo, nós estamos também tendo alegria em servir a Deus, né? E dar alegria para as pessoas, né? Quando as pessoas estão tristes, né? Estão sofrendo, né? E tanta gente que está aí com a palavra nas mãos e não leva para quem estão precisando, né? Não façam isso, leve a palavra de Deus, leve a presença de Deus na vida dessas pessoas para trazer alegria, força, dar esperança, né? Que dias melhores virão sobre a nossa vida, assim como veio sobre a vida de Ruth, amém? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz, Senhor, que Deus abençoe, tenham uma boa noite, fique com Deus e a paz seja, amém?